Começando mais um teste de consumo aqui no canal, e o carro da vez, na verdade, é uma van, e uma van elétrica, tá, pessoal? Essa aqui é a Mercedes-Benz E-Sprinter 420, extra longa e teto alto. Extra longo também é esse nome gigantesco, né? Assim como ela, são quase 7 metros de comprimento. Esse aqui é o nosso teste urbano, então o trecho é 100% de cidade. O carro vai com o ar-condicionado ligado o tempo inteiro, dirigindo de forma tranquila, e o modo de condução que esse carro tem, ao contrário de alguns modelos de passeio que não possuem, vai no Eco, obviamente. Você tem também outros modos que depois eu vou especificar para vocês, mas a gente vai, claro, sempre dirigindo de forma tranquila para tentar economizar eletricidade. E como a gente costuma fazer aquelas contas manuais, além da conta ali pelo painel de instrumentos, eu ressalto que estamos saindo daqui com 23% de bateria e 96 km de autonomia projetada. Vamos ver como que a gente vai chegar lá no final do trajeto. Já coloquei aqui, pessoal, no modo Eco de condução, logicamente visando maior economia de eletricidade. Lembrando que ela também tem o modo Comfort e ainda o modo Max Range, que seria o mais econômico possível, mas aí ele vai limitar bastante parâmetros aqui da van, justamente para você economizar o máximo de bateria possível. Então eu recomendo que você utilize esse modo realmente quando você estiver com pouquíssima autonomia. Vamos supor que a bateria está acabando, você ainda tem um percurso relativamente longo até chegar no próximo carregador. Ativa esse modo Max Range, que ele vai garantir um pouquinho mais de autonomia para você, perdendo um pouco de conforto, mas nesse caso em específico você precisa mais ali chegar até o carregador para você não ficar na rua, né? E para você chamar um guincho para levar uma van desse tamanho, eu acho que não é muito bom, não. Bom, vamos começar falando para vocês sobre o conjunto mecânico. Na verdade não é tão mecânico porque esse carro é elétrico, mas a gente tem aqui o motor posicionado no eixo traseiro, que traz tração então nas rodas de trás. Isso para um veículo de carga é interessante. E ele tem 200 cavalos de potência com 40,8 kgfm. Sendo um motor elétrico, logicamente a gente tem um torque praticamente instantâneo, né? O que ajuda a trazer uma resposta um pouco mais rápida, um pouco mais vigorosa aqui para o veículo. E sendo um modelo de carga, né, leva mais de 1 tonelada, já vou falar para vocês, é interessante que você tenha essa resposta um pouco mais rápida para você não perder tanto desempenho enquanto carregada. E é lógico que por ser elétrica, essa van é praticamente automática, digamos assim, né? Você não tem uma caixa de transmissão de fato, você não tem engrenagens, é um sistema bem mais simples, mas tem uma relação para frente e outra para trás. É um sistema que deixa inclusive o carro bem suave, já que você não sente trocas, você não precisa fazer trocas também manualmente, etc. Inclusive, esses pedal shifts aqui atrás do volante, na verdade eles controlam a regeneração de energia. Todo carro híbrido ou elétrico, ou quase todos, eles possuem o que a gente chama de recuperação de energia, frenagem regenerativa, freio regenerativo, enfim, cada um chama de um jeito, mas é tudo a mesma coisa. A gente está falando de uma inversão do motor elétrico quando a gente está desacelerando o carro ou então realmente pisando no freio. E assim ele consegue transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. E dessa forma você consegue recuperar um pouco daquela bateria que você gastou anteriormente. Então você consegue ser mais econômico. Tanto que se você pegar uma serra muito grande, logicamente descendo, né? Subindo você vai gastar muito. Você vai perceber que você vai chegar lá no final do trajeto com bem mais bateria do que quando você começou, justamente porque você foi carregando o tempo todo. E aqui, por exemplo, ó, se eu colocar no nível máximo de regeneração, ó, ela tá freando sozinha, tá? Não sou eu. Vou diminuir um pouco, ó, vai deslanchar mais, ó. Tá vendo, ó? Deixei o mais livre possível. Aí eu vou ter que frear manualmente. Isso é só um estilo de condução, porque quando você pisa no freio faz o mesmo efeito de recuperação. Então é só se você estiver numa descida, por exemplo, muito íngreme, quer deixar mais cômodo o carro freando por si só para você não ter que manter o pedal no freio, aí você abaixa aqui a regeneração. Se não, pisando no freio vai fazer a mesma coisa, tá? Então não interfere exatamente no consumo, é mais o estilo de dirigir. Inclusive você tem aqui vários modos. O menor é o D-, mas você ainda tem o D normal,
o D+, e o D2+. Eu costumo deixar no D+, lembrando que menos ele vai recuperar mais energia, mais ele vai recuperar menos, então ele deixa o carro um pouco mais livre. Se você deixar no D+, ele não vai fazer nenhuma recuperação, ó. Ele tá ali até no indicador de energia no 0, porque ele não tá nem gastando nem regenerando. Agora no D+, ele já regenera um pouquinho, mas não é muito intenso. Agora, pessoal, vamos falar de bateria, porque eu tô falando sobre recarregar a bateria, mas que bateria é essa? Ela utiliza a tecnologia LFP, que é lítio ferro fosfato. Possui uma capacidade utilizável de 113 kWh. É bem grande, né? Maior do que muitos carros elétricos de luxo que a gente tem por aí. E o interessante é que essa capacidade de 113 kWh, de acordo com a Mercedes, é a utilizável. As baterias, elas possuem uma capacidade total, mas o que você consegue usufruir realmente no dia a dia é um número menor. E esse aqui, segundo a Mercedes, embora ela não especifique a capacidade total, já é utilizável, então é realmente uma bateria bastante grande. Esses alertas que vocês estão escutando é do sensor de ponto cego, porque esse carro é recheado de ADAS, né, os sistemas de assistências à condução. Agora eu devo confessar para vocês que eu estou um pouco chateado, porque você está assistindo esse vídeo até aqui e ainda não deixou o seu like aqui embaixo. É realmente de ficar triste, hein? Hypa o vídeo também, é só arrastar os comentários ali pro lado que você encontra a opção de hypar o vídeo. Também é de graça, a não ser que você queira hypar pagando. Aí eu vou ficar ainda mais feliz, mas de toda forma já agradeço esse apoio de vocês. Vocês não têm noção, mas isso ajuda muito o nosso canal, viu, pessoal? Agora tem um ponto muito importante que a gente precisa falar, sobretudo no veículo de carga, que é sobre os pesos. E eu digo os pesos porque você tem a capacidade de carga também, né? São 3.090 quilos de peso com ela vazia. Por ser um carro muito grande, são quase 7 metros de comprimento, um carro elétrico com a bateria muito grande, então ela é muito pesada. Para vocês terem uma noção, só o motor, não estou falando da bateria, só o motor elétrico pesa 130 quilos. É muita coisa, né? Mas ela ainda carrega 1.160 quilos de capacidade de carga. Eu imagino que na prática ela consiga levar até um pouco mais, mas é o que está homologado, então a gente deve respeitar esse número, tá, pessoal? O PBT, então, que é o peso bruto total, fica definido em 4.250 quilos, o que significa que você não pode dirigir esse carro com CNH B, tem que ser no mínimo C. Eu, por exemplo, tenho AD, eu posso dirigir até ônibus, então não tem problema nenhum. Mas se você tiver só AB, que é só para automóveis, não pode por conta do peso. A legislação aqui brasileira é bem confusa em relação a isso, né? Tanto que a gente tem algumas picapes da Ram, 2.500 e 3.500, que passam de 3.500 quilos. E só por isso elas são consideradas como se fossem caminhões. Então elas, assim como essa van, precisam respeitar alguns limites impostos para caminhões, para veículos de carga. Como, por exemplo, você não pode entrar em todas as ruas, você tem que andar no limite de velocidade mais baixo. Por exemplo, tem muitos lugares, na Marginal aqui em São Paulo, é 90. Com essa van você tem que andar a 60 km por hora. Então você tem uma série de limitações. Mas a Mercedes-Benz traz a Sprinter elétrica também na versão Street, que tem o PBT de até 3.500 kg, e aí você pode sim usar tranquilamente na cidade e dirigir também com a CNHB. Então tudo depende da sua proposta, da sua necessidade. Agora eu acho que para um carro tão grande, essa capacidade de carga de 1.160 kg poderia ser um pouquinho maior. Quem sabe pelo menos 1,5 toneladas ou até quase 2. E agora o preço, né? Porque tá caro, viu? Nenhum carro no Brasil é barato, mas esse aqui o valor é um pouquinho assustador. Nessa configuração aqui, você tem quase 7 metros, ou seja, é extra longa, com um teto alto, com a bateria maior, tá? Você tem a opção de bateria de 81 kWh também, mas esse aqui tem 113, que é maior, garante um pouco mais de autonomia. 612 mil reais. Ai, 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 preço de uma casa, hein? Nossa senhora, é muita coisa. Pelo que eu percebi, a Mercedes divulga uma segunda tabela de preços somente para São Paulo, porque aparentemente existe algum tipo de isenção, talvez de ICMS, em relação a alguns carros elétricos. Então, essa aqui em São Paulo de 612, ela cai para 561
mais ou menos. Já ajuda, né? Um desconto de praticamente 50 mil reais. Mas ainda assim é bastante coisa, é um preço de um baita apartamento ou de uma bela casa também. Agora eu preciso falar para vocês sobre aquela variação a cada teste. Pessoal, testamos aqui quase 80 carros no canal, então não dá para fazer todos esses testes no mesmo dia, praticamente impossível. E mesmo que a gente conseguisse, não dá para eu dirigir 80 carros ao mesmo tempo. Mal consigo dirigir um, você imagina 80, né? Isso significa que vai ter um pouco de variação a cada teste. Isso é impossível de tirar em condições reais, né? A não ser que você faça, por exemplo, um teste em laboratório como o Inmetro faz. Aí você consegue realmente submeter a todas as condições idênticas. Aqui não. Vai variar um pouco, por exemplo, de acordo com os semáforos que a gente pega abertos ou fechados. Também um infeliz que às vezes te atrapalha, te obriga a frear de uma forma que você não esperava. O calor, né? Às vezes está mais frio, às vezes está mais quente. Isso, principalmente nos elétricos, dá uma boa interferência no consumo. Enfim, mas fazendo esse nosso padrão aqui, quando está muito trânsito a gente repete o teste para que fique mais justo. A gente faz sempre no mesmo trecho, dirigindo de forma muito parecida. Então a gente tem uma proximidade maior nos testes. A comparação fica mais justa, ainda que exista um pouco de variação, como sempre. Estamos nos aproximando do final do nosso percurso. Vamos somente parar ali no nosso ponto de sempre. E essa aqui acho que eu vou ter que dar uma manobrada de ré ali, porque olha, é grande, viu? Vamos lá, vamos abrir bem e parar aqui na direita, com cuidado para não pegar o pneu ali na guia. Vamos ter que parar, ó, vamos ter que dar uma ajeitadinha de ré, tá, pessoal? Pouco, tá? Mas vou dar uma ajeitadinha aqui, porque o carro é grande e aí a traseira fica longe, né? Ó, aqui tá ótimo. Vamos lá? Puxar aqui o freio de mão. Desliguei o carro, agora nada mais interfere na nossa média. Vamos lá conferir qual foi o resultado? Pessoal, para que ele mostre ali pra gente o consumo, eu vou ter que ligar o carro. E como a gente já gravou o nosso Shorts antes, eu adianto para vocês que ali algumas coisas mudaram. A distância permanece ali em 10 km, o que pode ser praticamente 11, já que ele infelizmente não mostra os metros. Então se foi 10,9, ele ainda continua mostrando como 10. A velocidade média na verdade foi de 21 km por hora, ele caiu justamente porque a gente teve que ligar o carro. E o tempo na verdade foi de 28 minutos, ao invés dos 31 que está mostrando aqui. O consumo também mudou um pouquinho, assim que a gente chegou estava 29 kWh a cada 100 km. Vamos lá às contas então. Segundo este consumo de 29, a gente teria uma autonomia projetada com uma carga completa da bateria 389,6 km. O WLTP fala em 478, que é o ciclo europeu, mas a gente sabe que ele é bastante generoso. Infelizmente não podemos comparar com o número do Inmetro porque ele não informa pra gente. Como esse carro é considerado praticamente um caminhão, a gente não encontrou os números do Inmetro em relação a ele. Mas a gente fez as nossas contas manuais, como eu disse para vocês. Vou até mostrar a anotação aqui, ó. Saímos de lá com 23%, chegamos aqui com 21%, e o consumo então seria de 22,6 kWh a cada 100 km. A autonomia dessa forma seria de 500 km exatos, com uma carga completa da bateria. Ficou até acima do WLTP. Porém, pessoal, esse nosso número manual, digamos assim, dessas contas manuais, não é exato. Justamente porque ele mostra ali, agora já até caiu para 20%. Ó. Ele mostra ele só 20%, não fala se é 20,2, 20,3, 20,9. Então o número não é assim tão preciso, é só uma questão de curiosidade. E falando em curiosidade, o legal é que nesse caso aqui, a nossa conta manual, a van foi bem mais econômica do que na conta do painel. Geralmente é o contrário, né? Na nossa gasta mais. Mas e aí, qual que é a minha opinião sobre essa autonomia? Sinceramente, mesmo considerando a do painel, praticamente 390 km, eu achei muito boa. Primeiro, é um carro bem grande. Tudo bem que estamos aqui com ela vazia, né? Se ela estivesse carregada, o consumo seria consideravelmente maior. Mas a gente também precisa levar em conta que nem todo mundo carrega muito peso nesse carro, às vezes precisa mais do espaço. Então, embalagens, por exemplo, de entrega, como se fosse dos Correios, do Mercado Livre, como eu citei para vocês, geralmente não são muito pesadas. Então, lógico, vai adicionar peso ao carro, mas não tanto quanto parece, vai ficar bem abaixo dessa capacidade de
1.160 kg, que essa versão da Sprinter traz. De toda forma, acho que é uma boa autonomia. Os 29 kWh fica bem acima dos carros de passeio que a gente já testou, mas claro, que são mais de 3 toneladas, como eu disse para vocês. A aerodinâmica também é ruim. É um carro que não é pensado nesse sentido de ser super econômico, porque não dá. Você precisa priorizar o espaço e a capacidade de carga, né? Eu não vou comparar aqui com muitos carros de passeio que a gente já testou aqui elétricos, porque não faz muito sentido. Mas só para vocês terem uma noção, vou comparar com o carro mais gastão até então nesse nosso trecho, que foi a Zeekr 001 Flagship, que fez 20,8 kWh a cada 100 km. Aqui a gente fez 29, então uma diferença bem grande. Espero testarmos algumas outras vans elétricas num futuro breve e a gente vai ter uma comparação um pouco maior, mas não me parece um consumo assustador, não. E esse tempo, hein? Vai chover, não vai chover? Você vai sair desse vídeo sem deixar a sua opinião aqui nos comentários? Ah, por favor, né? Já comentei a minha opinião para vocês, então eu quero saber de vocês também. Deixa aqui o que você achou dessa autonomia, o que você acha da Sprinter elétrica. Você pagaria 600 mil reais nessa versão ou 560 aqui em São Paulo? E se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.